Olá, eu sou a Jack Menezes, sou administradora de empresas, consultora e estou aqui para apresentar para vocês o Gestão Legal, o podcast que conecta você ao direito e à gestão. Estou aqui com a doutora Carla e o doutor Vinícius, dois advogados. Vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho para a gente. Bom, eu sou Carla Scarini, sou advogada, professora, cantora, vendedora de semijoia, faço um monte de coisa, mas uma das coisas que são mais recentes e mais encantadoras, na minha opinião, é o direito. E é por causa dele que eu estou aqui. Olá, sou Marco Vinícius, advogado, empresarial, há 17 anos e estou aqui no podcast para, na conversa descontraída, estar junto com um podcast legal. Fica nervoso não, Vinícius, vai dar certo, o cara tá uma pilha, gente, mas vai dar certo, pode confiar. Vamos lá. Vai dar certo. Gente, o primeiro tema que eu tô trazendo aqui pra gente foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o seguinte, a notícia tá até na CNN e em outros canais também, tá? Funcionário de multinacional paga 25 milhões a golpista que usou deepfake para simular a reunião. De dólares. Exato. Gente, essa reunião, assim, ele não simulou só um gestor, não. Ele simulou vários simultaneamente. Fez a gestão lá no Zoom, fez a reunião no Zoom. E o gestor pediu, transfere aí 25 milhões, eu tô precisando. E ele transferiu. Legalmente, aí eu vou começar com a doutora Carla. Como que isso afeta... Aqui no Brasil, a gente agora tem um monte de leis, né, nesse sentido, assim. Como que isso afetaria aqui? Como que seria tratado aqui? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que eu sou especialista em direito digital e são 25 milhões de dólares. A gente não consegue fazer nem ideia, mas eu fiz umas continhas lá e eu descobri que isso é aproximadamente 150 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Eu não consigo nem imaginar quanto que é se eu colocar isso empilhado, uma nota em cima da outra, até onde vai. Não faço a menor ideia, porque é muita grana que está envolvida. E em relação a esse tipo de situação que tem gerado muita polêmica, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, de uma forma geral, é um golpe chamado de deepfake. A gente não pode falar esse nome, mas não tem jeito, né, porque a gente está se referindo a ele. A deepfake nada mais é do que uma máscara que você coloca nas pessoas usando a inteligência artificial. E isso aí no Brasil, de uma forma geral, tem gerado polêmica, como eu falei, porque não é usado somente para essa coisa financeira, esse golpe financeiro. Isso aí é realizado também para maldades, bullying virtuais, que você pega a imagem de uma menina e transforma a imagem dessa menina numa prostituta, por exemplo. Isso aí é uma coisa que prejudica pais, prejudica a vida de uma pessoa e pode gerar um dano muito maior lá na frente para essa criança que está em formação. Ó, meu relógio, por favor, Erlon. Com licença, gente, a gente não está ao vivo, mas essas coisas acontecem. Play charge. Então, financeiramente falando, lá no meu escritório, hoje em dia a gente tem uma leva de pessoas que já estão caindo em golpes que são muito mais simples do que este que você está me narrando. Esse aí aconteceu em Hong Kong e esse golpe, ele tem um trabalho muito grande ali por trás dele, né? Sofisticação desse golpe faz com que as pessoas mais inteligentes, mais estudiosas, mais gabaritadas, elas caiam nele. E não é por burrice, não é por falta de informação, não. É porque ele é muito perfeito. Inclusive, eu tenho pessoas próximas a mim que estão caídas até no outro tipo de golpe, que é o golpe do amor, né? Tem, do amor. Porque eles vão lá, eles põem a foto no Facebook, lá no Instagram, dizendo que é uma pessoa, não são. Já tentaram fazer chamada de vídeo, só que a pessoa percebeu que não estava perfeito ainda, esse golpista ainda não era especialista, eu acho. E aí não caiu, mas eles já estão fazendo isso. Então, assim, muito cuidado, galera. Tem um jogador italiano que ele ficou 40 não, minto. Eu estava pensando em meses, não, mas são 14 anos achando que ele estava namorando com uma modelo brasileira. E ele perdeu milhões de reais. Muito dinheiro que ele mandou para essa modelo. Gente, 14 anos namorando de longe. Anos, pode pesquisar lá. Oráculo, me ajuda aí. Isso que é amor, né? Isso
tá bombando recentemente essa informação. Descobre o nome desse cara aí, Oráculo, por favor, pra gente. E esse cara, você vê como não precisa tanta sofisticação. Parece que tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que elas são de tão boa fé que elas acreditam em qualquer coisa. Se você pintar um quadro muito bonitinho, a pessoa vai achar que foi Van Gogh. E isso aí, independente de inteligência artificial. Agora você para pensar quando entra a inteligência artificial nesse jogo. Que inclusive está fazendo um vídeo hoje, você comanda lá, fala, eu quero fazer um vídeo assim, eles fazem vídeo de não sei quantos minutos. Doutor, indo para o senhor agora. Vamos lá. Se fosse aqui no Brasil, a pessoa está lá exigindo, ó, faz a transferência para mim, e depois a empresa pode querer culpar o cara porque fez... Primeiro, a empresa teria que ter algum tipo de protocolo para poder evitar uma ação jurídica. E a segunda pergunta, eu já vou colocar logo para você pensar. O funcionário poderia acusar de assédio moral para poder ter... fiz a transferência porque eu fui assediado para fazer. Vamos lá, Jaque. Se teve essa transferência, houve um erro da empresa ou uma falta de protocolo a ser cumprido, né? E acredito eu que sim, que existe sim esse erro, né? E a responsabilidade, com toda certeza, recairia sobre o próprio funcionário. Ele não deve ter seguido algum protocolo, né? Se é que a empresa existe esse protocolo, mas não é qualquer pessoa não é qualquer empresa que tem 25 milhões de dólares para ser transferido. Eu acredito que sim, teve erro ou até um dolo do próprio funcionário. Mas enfim, a gente precisa não tem capacidade agora, técnica agora para saber se de fato teve dolo ou não do funcionário. A gente não tem, na verdade, a gente nem tem essa informação. Mas é isso, suponha que a empresa, né, não vai querer ficar com prejuízo de 25 milhões, é muito dinheiro. Vamos transferir até para real para não ficar tão grande assim o prejuízo. E quer responsabilizar alguém e quer tirar de alguém. O funcionário não vai ter 25 milhões ali, mas eu quero que você pague a vida toda. Ela poderia responsabilizar e para se defender, aí a pergunta é essa, o funcionário poderia falar assim, eu sofri assédio, o cara exigiu ali, eu tive que transferir. Olha, o assédio até que ele tá até implícito aí, mas eu acredito que a maior culpa de fato ali foi do próprio funcionário. Não tem o que discutir. O cara precisava ter sim um protocolo a ser cumprido e não cumpriu. Foi feito do cara, o golpista lá, o fraudador, ele pegou e fez vários personagens para acreditar que aqueles personagens eram funcionários da empresa. Mas de qualquer forma faltou um protocolo a ser cumprido por ele. Mas aí, ok. No caso, se a empresa tem um protocolo. Uma dica muito boa com relação a isso, que eu dou para os meus clientes sempre, é a tal da palavra-chave. É uma dica muito simples, mas ela salva famílias, empresas, que é você combinar uma palavra qualquer. Perfeito. Que seja uma palavra-chave. Chupeta. Alguém ligou para você, mãe, fui sequestrado. Ok, filha, vou fazer a transferência, quanto é que você está precisando? Mãe, 20 mil reais para eles me salvarem, que eu resgate. Tudo bem, minha filha, qual a palavra-chave? Se o cara não falar chupeta, meu filho, você vai ficar sem mandar. Olha, sinto muito, mas fica com ela de presente para você. Boa noite, tchau. Isso é a dica que eu ia dar, justamente, para as empresas criarem protocolos, tipo assim, só uma pessoa pode marcar a reunião, e essa pessoa vai mandar uma palavra-chave para cada um que vai acessar essa reunião. E a pessoa vai ter que entrar e falar essa senha. E essa palavra tem que ser secreta mesmo. Sim. Porque não pode ser uma palavra que você vai sair falando para todo mundo da sua família, porque uma hora vai chegar no ouvido de quem não deve. Inclusive, eu indico que essa palavra nem seja enviada por e-mail, por exemplo, porque eu já tive casos dando consultoria de o e-mail chegar para mim, eu pegar um boleto, aquele famoso caso do boleto. Os fraudadores, eles recebiam o meu e-mail antes de mim, refaziam o boleto e reenviavam o e-mail para mim. Então, eu recebia depois de já ter passado por eles. E peguei um boleto assim de 15 mil reais. Ainda bem que eu não paguei. Mas paguei. Esperta, né? Mas depois acabei pagando um de 5, porque se não teve como
eu me desvencilhar, entendeu? A empresa que atrasou lá a enviar, eu pedi para reenviar, a empresa demorou a me responder, eu peguei o que estava no e-mail, reenviei. O dano foi feito. Jogador de vôlei italiano, isso aí aconteceu em 2021, pelo menos aqui o Oráculo não falou nada. Quer falar aí, Oráculo? Não, Oráculo ele está hoje calado, mas uma hora ele vai falar, produção. Italiano, ele é o Roberto Casaniga, não sei se, Casaniga. Ele é de 42 anos, foi vítima de uma quadrilha que fez com que ele pensasse que era um namorado virtual de uma modelo brasileira chamada Alessandra Ambrosio. Se puder, depois a gente coloca aqui. A gente sabe quem é. Pra mim, pelo menos, ela não é desconhecida, não. Eu não sabia, não. Descobri, muito bonita, descobri depois. Ele perdeu mais de 700 mil euros, gente. Então, você vê, não tinha aqui inteligência artificial. Quantos anos aí que ele ficou? 2021. Ele caiu 3 anos. Golpe. E isso aí voltou para mídia esses dias, eu vi, não sei porquê. Mas esse golpe aí é um golpe que muita gente cai, que é o tal do golpe do amor que você falou. E voltando aqui para a relação da punição, que você tinha até perguntado para mim também, eu vejo muito pelo lado da executividade, da forma com a qual eu vou executar aquela pessoa que está sendo processada. Essa pessoa, ela tem lastro financeiro para validar todo esse trabalho que eu vou ter para executar? Porque não adianta vir uma pessoa tentar me aplicar um golpe e eu sei que essa pessoa não tem nada, então o máximo que eu vou conseguir é que ela seja punida, né, penalmente. Porque geralmente as pessoas, quando elas procuram o escritório, elas querem uma punição e querem uma reparação do dano. Elas querem receber por aquela raiva, por aquele transtorno que ela passou, né, que elas passaram. E no caso, nem sempre isso aí vai ser possível, porque às vezes a pessoa já gastou o dinheiro todo, não tem bens, e como é que você vai executar essa ação? Então você nada e morre na praia, você não consegue. E como é que estão as punições, você que está especializada nesse ramo, para esses crimes virtuais? O crime virtual, existe uma lei aqui no Brasil chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a partir dessa lei do Marco Civil da Internet, a coisa começou a ficar mais difícil, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou te explicar de uma forma mais simples? A internet não é mais terra de ninguém. Hoje em dia, todo computador tem o IP, as pessoas achavam que elas estavam atrás de um escudo protetor. Dark Web, né? Para realizar o que elas bem quisessem na internet, não teria punição. Mas não, hoje em dia as pessoas conseguem ser rastreadas através do IP, você descobre de onde que saiu aquela mensagem, a data que ela saiu, provavelmente você descobre também quem foi que postou. Então fica mais fácil para você achar essa pessoa e daí você começar a tentar puni-la com as leis penais que existem no Brasil. Então, por exemplo, um crime de injúria, um crime de calúnia, um crime de difamação, que é muito assim, comum na internet, as pessoas achando que é terra de ninguém vão lá e falam que bem entendem, achando que não tem punição. Tem sim. A gente consegue, através de ferramentas como, por exemplo, deixa eu ver uma aqui, a Verifact. É uma ferramenta que você consegue validar, porque um print, ele também pode ser falsificado. A inteligência artificial hoje em dia tudo pode. Falsifica o print, né? E aí, como é que você faz? Com essa falsificação, fica difícil você provar que aquilo ali é verdade para o juiz. O juiz, ele não quer saber se o que você está falando ali, ele não quer te ouvir, palavras vão ao vento. Ele quer saber o que você pode provar daquilo que você está falando. Então, quando você faz uma ação, você tem que instrumentar essa ação e dizer, isso aqui, tá aqui a prova, é isso aqui. Isso aqui, tá aqui outra prova. Aí ele vai escutar como verdade aquilo que você Mas hoje em dia, que tipo de punição há? A gente tem também, já que a gente está falando de crimes virtuais, né? Recentemente eu vi o caso da Isis Valverde, que colocaram o corpinho dela, enviaram nudes, usaram o rosto dela e colocaram outro corpo, e ela também já entrou com uma ação contra. Já que é código penal. Qual é a punição? É código penal, depende. A pessoa pode ser presa, doutor? Pode. Agora, acho que a visão maior desse caso da Isis Valverde, ela pediu uma indenização, mas só que não conseguiu localizar a pessoa que fez o agente do fato, não conseguiu localizar. Mas me parece que já tem sim uma ação civil, né? E a parte criminal, eu não sei se ela tomou essas providências. Acredito que sim.
A pessoa pode ser presa, ela pode ter que pagar por isso, ela pode ter que pagar um dano moral. Não, porque eu vi também que hoje em dia os juízes estão querendo dar muito penas alternativas. Sim, o acordo de não persecução penal, né, o ANPP. Feito pelo próprio Ministério Público, né? Sim. Solicitado pelo próprio Ministério Público e se a pessoa aceitar, ele pode sim cumprir de forma alternativa a pena. Mas existe uma Crimes, série de não é tão pré-requisitos. simples assim. Você tem que ser... Crime de menor potencial ofensivo, E aí, alguma coisa nesse sentido. Aí então réu vamos... primário. Réu Vamos um primário. pouquinho, já que a gente está falando aí do Valverde, me lembrou Marcos Buarque, aí veio Vanessa Camargo. Tem aquele caso lá da Graciele também, que né, a esposa do Igor, que é irmão da Vanessa, acusou ela de ter um perfil fake, ficar acusando eles e tá a maior bagunça lá, eles estão no processo entre eles lá. Quando é entre família, assim, vocês acham que vai para uma pena, eles podem fazer um acordo ali e ficar tudo bem? Eu acho que eles vão fazer sim. Acredito que é a melhor saída. Entendeu? Agora... Eu acho que eles vão fazer acordo. Mas essa família, ela gosta do burburinho, né? Exato. Ela é família, assim, não tem como a gente deixar de comparar a Vanessa, que eu adoro. Gente, eu sou fã da Vanessa, tá? Pode ser expulsa quantas vezes for do BBB que eu vou continuar gostando Vanessa, de você, faz Vanessa o Pix. Camargo. Camargo, pode fazer o Pix, a gente aceita uma entrevista, você também que é uma excelente administradora, tá? E até na sua polêmica você consegue ganhar dinheiro, então você está convidado para o nosso podcast, né, Jaque? Sim, claro. Então, gente, eu acho que no caso, eu acho que essa família ela ganha muito, ela lucra muito com esse burburinho todo. Cada família tem o seu estilo, né? Você vê que, por exemplo, a Sandy já é mais low profile, mas todas as famílias têm aquele problema sério com aquela fofoca, com aquela briga, com aquela guerra interna, e isso acaba transparecendo na família dos Camargo. Eu concordo com o doutor. Eu acho que realmente, para eles, no caso deles, o acordo é a melhor solução. Mas, se não tiver, existe sim a punição. E o fato de ser família, eu tenho um caso lá de irmãos brigando, pedindo indenização. Mas essa família, não voltando à família, essa família tem sempre um negocinho pra mídia ficar em cima, né? Não, mas Eu acho- gente, É entretenimento, gente. gera Caramba. comentários, gera like. Mas gera dinheiro também, será? Claro. Gera. Gera, uai, claro. quanto mais Apesar de pessoas- que a Graciele tá alegando que ela perdeu um contrato, e ela perdeu mesmo, porque aí eu quis acompanhar a novela, né? Perdeu o contrato com uma empresa de cosméticos que ela estava representando por causa dessa confusão aí. E aí, o mais legal, assim, que depois eu fico acompanhando, gente, o Igor veio falar que ela perdeu o contrato porque ela mesma falava mal do produto. Caramba, que beleza, hein? Que amigo, hein? Então, assim... Excelente, hein? Caramba, top. Ué, gente, a mídia negativa também é mídia, né? A pessoa vai querer comprar o produto para provar para ver se é ruim mesmo. Não deixa de ser uma... Tô tentando te salvar, tá, Graciela? Mas já que a gente está falando de guerra, então vamos passar para o nosso próximo assunto. Que agora eu quero ver o debate de vocês que a gente pediu. Não, mas eu pra quero saber como é casa. que ela ganha dinheiro. Esse debate não deu muito certo, não, porque a gente concordou em Uai, tudo. né? Exato. como Cadê que a gente vai ganha brigar? dinheiro? Não, o próximo debate é o próximo assunto, mas respondendo ao Dr. Vinícius, como que ela ganha dinheiro? Eu, por exemplo, não sou seguidora dela, mas fui lá ver o que estava acontecendo. E tem gente que com certeza começou a seguir porque queria acompanhar a novela. São Tem os gente views, que eu né? sigo porque eu quero ver como é que... Não porque eu gosto da pessoa, mas eu quero ver o que tá dando. Pelo amor de Deus. Porque o pessoal tá falando. E aí, o que eles começam? Começam a fazer as propagandas e tal. E você tá ali acompanhando, você tá vendo. Tá ganhando dinheiro, Vini. É assim que Daqui a funciona. pouco tá na My 8. Daqui a pouco tá Exato. bombando. É assim, gente. Na internet, a gente estuda uma coisa muito, muito interessante, que é o Big Data. Que, às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece sempre. Eu estou em casa com meu marido falando, nossa, esse colchão não tá muito legal. Dá 5 minutos e eu vou mexer no Instagram e parece, pum, propaganda de Gente, colchão. vocês acham que o Google tá ouvindo a gente mesmo quando o celular tá desligado mas assim? é Porque lógico. tem Eu acontecido acho que muito está. comigo. Não, eu não acho não, eu tenho certeza. Isso aí é uma ferramenta chamada Big Data e essa ferramenta, ela existe para isso. Mesmo que a gente não tenha permitido que ele... Por exemplo, agora o meu celular tá aqui, tá desligado, mas ele tá me ouvindo. Sim. Quando você compra seu telefone celular, você tem aquele monte de next, ok, concordo, concordo. Você dá. Aquilo E ali a gente você concordou está... com tudo sem ler. Não concorde para você ver. Você não vai ter celular, meu amor, porque isso aí é um contrato por adesão. É igual aquele contrato de quando você
pega a sua linha de telefone, né? Você chega lá e se você não assinar aquele calhamaço de papel que a operadora te dá para assinar, você não vai ter linha de telefone. Não tem como você falar, não concordo com a cláusula. E depois se Tipo, acontecer... assinar então, com ressalvas, não existe. Então, já que existe isso aí, uma vez eu entrei num processo por causa disso, porque a gente assina, a gente é obrigada a assinar, porque a empresa é maior que eu não posso dizer que não. Se depois eu quiser discordar e quiser processar alguma coisa que eu, sei lá, que me afetou aqui, eu posso? Se for uma cláusula abusiva. Tem vários segmentos para processos, né? Você pode reclamar desde a forma que o contrato é escrito, né? Às vezes aquelas letrinhas pequenininhas, você tem aquele contrato pré-formulado, igual você financia carro, por exemplo. O cara já chega lá com o contrato pronto. Não, só assina aqui. Só assina com a taxa de juros, 0,2. Quando você vai ver, é 2, 3%. Ali você pode contestar aquilo dali na justiça. Pode sim. Né? Ação bonitória, ação reivindicatória, alguma revisão contratual. Mas assim, não precisava passar por isso tudo, entendeu? Tinha que ser mais flexível, mas o simples fato da letrinha ser tão pequenininha e descer aquele contrato pré-feito... E as empresas fazem isso, gente, porque também a proporção de pessoas que vai perder tempo, né? Porque a justiça brasileira é muito lenta. Lá fora a gente não vê tanto isso, mas que vai perder o tempo e o custo para processar é muito pequena. Acho que é por isso que eles já fazem um negócio assim. Eles já fazem um negócio com uma gordura boa para não. Um ou outro vai processar, a gente vai ter isso daqui. Departamento e um valor ali, a gente que está falando de gestão, né? Através da gestão deles, eles já têm aquele risco, calculado. Risco calculado. Para poder eles já sabem que algumas pessoas correm atrás dos seus direitos. Por que aqui no Brasil não é igual fora? Porque lá fora, o americano, por exemplo, ele corre muito mais atrás dos direitos dele do que o brasileiro. O custo e o tempo é muito menor. Exato. E a lei lá, você vê o resultado da legislação nos Estados Unidos muito mais célere do que aqui no Brasil. Sim. Muito mais. Que é o que eu falei, o tempo também de resposta é muito menor. Sim. A justiça aqui no Brasil é cara. Eu costumo falar, é triste falar isso, mas você vai no Ministério, no Defensor Público, você chega lá e para você entrar numa fila, para ser atendido, às vezes o bem da vida, que é aquilo que você está pleiteando na ação, já pereceu ali naquele meio tempo. Claro, lógico que tem os casos de urgência, mas não é desses casos que eu estou falando, que você não consegue ter acesso ao direito porque você não tem condições financeiras. Exemplo, por favor, desse bem da vida, para ficar mais claro. O bem da vida é o que você está gente. pleiteando. Você está querendo que uma empresa ela te dê algo que você não teve naquele momento que você está tentando. Tipo um plano de saúde, uma cirurgia, alguma coisa assim? Não, aí já é uma coisa mais de urgência. Um celular que quebrou em pouco tempo e você acha que você tinha direito à garantia, mas você não teve a garantia coberta, e é direito do consumidor, por exemplo. E você está precisando ali de ser representado. Você não pode sozinho. A gente fala que direito do trabalho, por exemplo, você vai na justiça, tem uma forma de você mesmo promover sua ação, como também juizado especial. Agora, você não tem o mesmo acesso à justiça no cível, né? Uma discussão como essa precisa de um advogado. E nem sempre é fácil você ter esse acesso. E quando você vai contratar no particular também, muita gente já tenta, doutora, é causa ganha. Morro de medo nossa disso. Senhora, pega meu trabalho, vai dar pouquinho trabalho. Dá uma olhadinha não, aqui. Gente, não dá para dizer que é causa ganha. Não dá. Não dá para dizer que é pouquinho trabalho. Porque, assim, o advogado que fala isso com você, desconfie. Porque, na verdade, tudo dá muito trabalho e não é causa-ganha, porque não é você que decide, quem decide é o juiz. Né? Então, tem a sua verdade, a verdade da outra parte, a verdade real, que é a verdade que o juiz enxerga. Eu não vou falar o ditado que eu já ouvi sobre cabeça de juiz, porque mas é bem conhecido, viu? É bem conhecido, é bem conhecido. Depois pesquisa, vocês vão saber. Tem vários. Gente, então, como a gente estava falando da guerra lá da família Camargo, vamos falar de outra que tem povoado os nossos jornais, a nossa mídia, que é o caso Ana Hickman e Alexandre Correia. Uhum. Mas a gente vai entrar vamos esquecer um pouco a parte, apesar de ser inesquecível, né, a parte da agressão aí, mas vamos focar na parte da gestão das empresas. Quero saber como é que foi o negócio. Há controvérsias. Há controvérsias. Então, ela alega que ela não sabia de nada.
E, gente, isso eu, como consultora, posso dizer que é muito comum a esposa realmente não saber o que está acontecendo na empresa, porque se são casados em regime, e aí vocês vão me dizer isso também, regime de comunhão de bens, ela deixa na mão do marido, ele leva lá o papel, ela assina, nem lê. Como a gente não lê o caso do celular também, a gente vai dando next, e ela confia ali. Ele disse que não, ela disse que ela sabia e que ele tem provas e que até agora ninguém provou nada. Então, vamos começar, então, com o doutor Vinícius, que vai falar da Ana Hickman. Como é que ele vê esse caso dela aí? Se é isso mesmo, tem como ela não saber? E se tem como ela alegar, assim, comprovar isso? Já que é bem complexo. É bem complexa a situação. Mas, enfim, acredito, eu com 17 anos advogando, às vezes a gente tem aquele calhamaço de papel para assinar, tem uma petição enorme, você vai assinando, aquilo dali nem lê. Assina mesmo, acontece. Tem a responsabilidade dela de saber o risco dela de assinar alguma coisa que ela não quer, não queria? Tem, existe essa possibilidade sim. Agora, qual foi a sua segunda pergunta? Eu acho que existe sim a possibilidade. Se ela poderia se defender mesmo disso, ela tem alguma chance de comprovar isso? Olha, eu não sabia, de sair com essa desculpa aí de que não sabia. Qual seria a preocupação dela? Empresarial? A preocupação pelo jeito, porque eles têm muitas dívidas. Então, mas a gente precisava saber, né, analisar o contrato social na íntegra, né, da empresa, para saber quando foi aberta a empresa, se eles estavam juntos, muito provavelmente que eles casaram cedo, né? 16 anos. Se emancipou no casamento, alguma coisa nesse sentido. E se o regime de casamento dela for comunhão parcial de bens, por mais que ela tente se esquivar da dívida, a partir do momento que a empresa começou a entrar em falência, né, a ter saldos negativos, ele também tem a responsabilidade financeira também junto com essa empresa. Por isso que eu falo, é preciso analisar o contrato social. Mas aí vocês me corrijam se eu estiver errada. O que eu fiquei sabendo é que se eles, supondo que o contrato de casamento deles seja em regime parcial de bens, né? Comunhão parcial de bens, é o mais comum. E independente do nome dela estar no contrato social, ela não é também devedora junto com ele? Ela vai ser uma devedora solidária, né? Ela vai ser uma devedora solidária. Tem que ver em nome de quem está a empresa, o nome dela ou dele, eu acho que é dele. Ou deles, né? Ou tá no nome dos dois. Se tiver em nome dos dois, acho que independente do regime de casamento, os dois vão ser responsáveis. E outra coisa, só adentrando mais esse fato, se um comprar a cota do outro, esse que vendeu também fica responsável pela empresa durante 2 anos. Exatamente. Entendeu? Não tem o que, vendi, agora a culpa é sua. Segura esse pepino aí. Não vai. O cara é responsável por 2 anos, o cara, ou ela, o Alexandre, né? No direito tem a capacidade civil, gente. O que é a capacidade civil? É a capacidade que uma pessoa tem de responder pelos seus atos. A partir do momento que eu te dou uma procuração, Jaque, você é responsável, você age em meu nome. Se eu te dei uma procuração, independente se eu sei ou não o que você está fazendo, no momento em que eu te dei a procuração, salvo se eu tivesse sido drogada por você, ou se eu estivesse sendo chantageada por você, salvo esses casos, que eu acho que não é o caso, né? Eles eram casados. Ela provavelmente deu uma procuração para ele e ele estava agindo em nome dela, com a autorização dela. Portanto, ali, tudo dentro da empresa que ele fez, até o presente momento, ele fez com a autorização dela. Não estamos falando de um casamento que começou ontem. Eles têm mais de 20 anos aí de união. E ele à frente dessas empresas. Se ele estivesse fazendo tanta coisa errada, como que ela não percebeu até o momento, né? Demorou 20 anos para uma mulher inteligente como a Ana Hickman perceber isso, estou sendo enganada. Não, peraí. Esse valor também, o cara está morando de favor na casa dos outros, ele não tem o próprio teto para morar, o teto dele... Isso é o que ele alega. Não é o que ele alega, não, é o que ele prova, está nos autos, e ele está morando na casa de uma pessoa e a irmã dela está no outro imóvel deles. A irmã está instalada no imóvel. Isso aí não é o que ele alega, é o que está acontecendo. Ele não consegue entrar nesse imóvel. Ele quer entrar no imóvel, mas ele não pode ter dinheiro guardado em algum outro lugar? Ele pode, claro que pode, mas o fato vamos aos fatos, né? O que a gente está vendo. Há um outro imóvel? Se houver, a gente vai descobrir com as investigações que estão sendo feitas. Mas o que tem hoje?
que se sabe são esses imóveis e ele está fora de um deles. E a irmã dela está dentro desse imóvel, com o cunhado dela. Então, assim, eu vejo às vezes, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado dos homens, apesar de ser mulher. Dia Internacional da Mulher, hein? Eu sei, mas aí pode me cancelar, porque verdade Não, seja dita, eu acho então. que quem fala a verdade não merece castigo. É o seguinte, os homens eles estão sendo muito reféns das alegações infundadas e inconsequentes das mulheres. Nem sempre elas apresentam a mesma gama de prova do que eles estão provando aí por A mais B através dos processos, muitas vezes a inocência. E isso aí, através de um discurso que acaba confundindo a coisa com a causa, né? A causa acaba sendo maior do que aquilo que está acontecendo ali no momento. E muitas vezes a mentira, ela prevalece pela causa. E isso aí me preocupa um pouco, sabe? Porque eu sou mulher, eu defendo as mulheres, mas eu não defendo a mentira. Então, se a mulher está querendo prejudicar o marido... ela procure os direitos dela. Se ela acha que ela tem direito, ela precisa tirar tudo que ela tem direito, tudo que ela tiver direito, sabe? O que é seu e ninguém tasca. Eu sou a favor disso. Agora, você também usar de má fé, agir com maldade, né? Pegar essa malícia para prejudicar o homem, aí também não. Aí também não é justiça, não é direito. Eu sou contra. Eu acho que esse caso da Ana Hickman, como o doutor falou, concordo com ele. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente afirma aqui, porque a gente não tem acesso aos autos, ao contrato social. Mas, certamente tem segredo de justiça, né? A gente sabe o que é extrapolado aí pela mídia, aí, que é exposto, a gente mas consegue comentar. pincelando, olhando o direito das coisas, estudando o que a gente há anos estuda. Tem coisa errada aí. Ele não é tão coitadinho, mas também não é tão vilão, e nem ela. Tem coisa aí que ainda vai aparecer, inclusive em relação à administração das empresas, né? Porque o que ele alega é que a empresa entrou em dívidas por causa dela, porque ela queria fazer uma operação de moda e essa operação deu errado, deu muito errado, e ela quis, tanto é que ainda existe, tá? Mas a entrevista que eu vi dele, inclusive ele assumindo, né, toda a culpa. E aí eu queria perguntar para vocês, ele pode falar que estava sob forte impacto emocional, porque tinha poucos dias que tinha acontecido lá o problema entre eles. Ele era o gestor mas ele falou que a culpa é toda minha. Sim, eu acredito e aí, que seja. doutor, como é que isso fica em relação a favor dela? Enfim, hoje no Brasil a gente tem a lei, esqueci o número, 13.340, alguma coisa, famosa Lei Maria da Penha. E muitas das mulheres utilizam-se dessa lei para acelerar o processo. Tanto um processo de divórcio quanto um processo de separação de bens. E ela não conseguiu, né, inclusive. 13.340 de 2006. 2006. Eu também sou ruim de número. Tem 11.340, né? Enfim, eu acho que ela utilizou, né, da esfera policial para acelerar esse processo. Ela conseguiu, de certa forma ela conseguiu. Conseguiu que ele saísse da casa, né, com medida protetiva, né, mas a questão de passar a responsabilidade toda para ele, eu acho, né, como a gente é segredo de justiça, o processo também de segredo de justiça, não tem como a gente saber. Mas eu acho que ela, a questão de passar a responsabilidade, eu acho que ela não conseguiu não, 100% não conseguiu não. Entendeu? Voltando ao caso, né, Ana Hickman, eu tô te defendendo aqui, mas depois eu mando o Pix aí. A questão da responsabilidade de assinaturas, isso, acho que na maioria da sociedade é habitual, né? Você pegar o papel, assina aqui, a gente tem que protocolar, tem que ir lá na junta, tem que protocolar esse documento. A pessoa só assina, na correria assina e entrega. Eu já vi acontecer isso até no judiciário. Depois sai uma publicação de judiciário lá que não tem nada a ver com o assunto, mas enfim, foi essas trapaças, essas artimanhas que acontecem. Acontece, acaba passando. Mas eu acredito, sim, que no meio de vários documentos, ela assinando rapidamente, acredito que sim. Ela tem uma vida muito corrida. Sim. Porque não exime a responsabilidade dela de ter assinado. Não exime, mas... Porque você desde pequeno você aprende... Não, eu tô defendendo ele, tá, gente? E descaradamente, não é só aqui na causa, não. Porque eu sou a favor do equilíbrio nessa
lide, nessa briga que está acontecendo aí judicial. Desde pequena a gente aprende, não assine nada sem ler. Né? A Ana Hickman não era uma pessoa sem instrução. Ela tinha os advogados dela, tinha a equipe dela, assessores. E a partir do momento que ela pega um documento e assina, ela está corroborando com o que está escrito ali. E ela é letrada, ela sabe ler. Ah, não teve tempo. Responsabilidade de quem? Mas e a questão da confiança entre o casal? A confiança entre o casal, ela vai até o lado B, né? Você tem que confiar desconfiando, você tá ali, uma coisa é o casal, outra coisa é o profissional. Mas pensa, e aí, doutor, me ajuda aí. Ela Não tá que eu com ele, eu tô tentando defendendo fazer ninguém, os cálculos aqui, mas vamos lá, ela casou com 16 anos. Era uma Sim. criança. Ela tá com 42, 3 ou 4 anos. 43, Quantos Mas anos? uma parte desse Eu acho que a casamento, ela confiança só foi existe. lucro, né? Só teve lucro. A partir do momento que dá errado, aí ele é o vilão? Enquanto ela assinou para ele, enquanto ele estava lucrando, ok, Na verdade, os dois defendendo são. por ele, defendendo ele, ela o tempo todo, inclusive brigando com as pessoas em prol dela, aí tá bom. Aí é o cara que, ele é nojento e tal, mas tá defendendo a mulher. Mas a partir do momento em que aquela empresa começa a dar prejuízo, ele vira o vilão? Mas não foi isso que ela alegou, né? Não, ela tá querendo Inclusive, destruir é o que eu te falei, na primeira entrevista, ele falou que ele culpou, que que ele era o culpado, que ela era uma mãe muito boa, uma esposa muito boa, nunca deu indícios de nada, mas foi esse. Não, mas então. Ela era o caixa da empresa. Ela é o Não caixa, tem jeito, ela que tem tem que trabalhar. Peraí, não Entendeu? vamos entrar naquela alguém situação, vai. não. Agora a gente vai entrar naquela da menina do milho, como é que é o nome? Do mate, do milho? Qual é o nome da menina? Larissa Manoela. Mas foi a filha que trabalhou, o dinheiro era da empresa, porque a filha que conseguiu, Mas peraí, calma. E a gestão dos pais? Os pais não trabalharam, não largaram a vida deles para ficar com a Larissa Manoela, levando para cima e para baixo, gerindo aquilo tudo. Mas eu não tinha dinheiro para comprar um mate, um milho. Desculpa, gente, não acredito. Eu acho que os pais Eu dela não acredito. montaram nela e estão montados até hoje. eu não Saíram acredito. bem, ganharam Gente, alguns mas milhões. Pelo amor de Deus, o que é montar numa pessoa? Até Ué? que ponto que está montado ou está trabalhando junto e lucrando junto? Porque ela também tem dinheiro ali. Aí essa é É uma boa outra questão, coisa que a gente lucrando tem, junto. Porque se ela estava lucrando junto, por que ela tinha que pedir para eles um dinheiro para comprar alguma coisa? A gente que volta situação, para né? aquela situação de a gente não Hilário tem o negócio. acesso, né? A gente não está sabendo o que está acontecendo. Não. Segredo de justiça, Aí briga de detalhe, No família. outro dia ela estava andando de ônibus lá no Rio de Janeiro. Tá Né? lucrando Mas- junto mas em, peraí, em que sentido? peraí. Peraí, quem tá lucrando junto? Mas peraí, deixa eu falar uma coisa. Larissa Manoela também não era nenhuma criança, mas ela já foi criança. E se não fosse a gestão dos pais, será que a Larissa Manoela sozinha, criança, chegaria onde ela tá? Ela tá sendo Larissa Manoela agora com outra gestão. Sim, ela tá sendo, mas será que ela está sendo? Aí eu já não sei, tá? Porque eu não acompanho esse Não, caso né? muito de perto. Então, será mas que ela quando eu tá leio tendo tanto alguma sucesso quanto ela tinha antes? Amiga, continua com os mesmos seguidores. Assim, isso é complexo, tá? Eu não vou também tomar nenhum partido, porque eu não sei como é que é o lado de lá. Concordo com você que os pais estavam juntos ali, né? Ajudando e Abdicaram da tal, vida fazendo. deles, Mas aí, né? opção. Sim, Ok. apoiando a filha, queria Mas fazer. a mesma coisa é o casamento. Opção. Você escolheu casar com a pessoa. Às vezes eu falo assim, ninguém casa enganada. A não ser que você conheceu a pessoa hoje e está casando amanhã. Mas o namoro, ele serve para isso, pra gente conhecer o outro. E aí, eu queria perguntar para vocês, contrato de casamento Uhum. é um contrato como qualquer outro? É um contrato. Eu entendo que sim. É um contrato. Eu entendo Isso quer dizer sim. que no meio do casamento, se eu quero colocar uma cláusula, fazer um aditivo, eu posso? Tipo assim, meu marido deixa a roupa pela casa, eu quero punir ele. Você pode fazer um contrato entre a parte, né? O contrato é... Tem um vídeo na internet muito engraçado de uma Eu quero fazer advogada aditivo. que na hora do casamento, no altar, ela puxa um contrato assim pro marido e fala assim, ó, meu amor, você falou, e abrindo o papel, que se você casasse comigo, você ia lavar a louça todas as noites. Tá aqui o contrato, assina. E ele assinou. O contrato faz lei entre as partes, gente. Se você assinou Exatamente. o contrato, você tem que cumprir. Mas vocês já viram algum caso assim? Vamos fazer um aditivo pro nosso contrato de casamento aqui. Não, eu conheço. Vários. Tenho convívio com uma pessoa que, se houver traição entre eles, é um valor de R$100 mil, corrigido à época para a época da separação. Não pode ter traição. Se tiver traição comprovada, R$100 mil frase. corrigidos. O contrato
faz leis E entre totalmente válido. Totalmente válido. as partes. É isso aí, você combinou. Você só não pode falar assim, ó, se você me trair, eu te mato. Aí não. Mas dentro do ordenamento jurídico, se você colocou cláusulas que são lícitas, aquilo ali tem que ser cumprido. Uma vez que a outra parte assina, acabou. E o tal do tácito, contrato tácito, como é que funciona isso? Existe? É válido? Em que sentido? Do casamento? Qualquer Não. um. O contrato tácito é aquele contrato que você está no ponto de ônibus. Você dá o sinal ali, o seu ônibus para, você entra. Você não está assinando um contrato com a empresa de ônibus para você embarcar Uma e ir coisa até já o seu usual, ponto de né? origem. Né? É uma coisa tácita. Você sabe que você entrou, que você vai fazer uso do transporte, e o uso do transporte ele vai ter um valor a ser pago por ele, e você tem que chegar naquele determinado local. Isso aí é um contrato tácito. São coisas do cotidiano da Mas gente. e a Ana Hickman pode usar isso? Falando assim, não, a gente combinou que eu faria parte de estar ali trabalhando e ele faria a gestão Não, da porque ela já empresa, então tinha eu um não... contrato. Não, acredito Não, que não. talvez, eu também não sei, mas talvez se tivesse num contrato, Porque ela alega eu não isso. vejo, sinceramente, eu não vejo tanto motivo. Setor midiático é complicado, né? Mas enfim, eu volto àquilo que eu falei. Se tem um contrato, os dois vão ser responsáveis no contrato. Não tem- Foi culpa sua, culpa minha, cara, tá aqui. Quem é o Não dá pra dizer que administrador? é tácito se tem um contrato. Entendeu? Não tem. Tem um papel, eles têm eu acredito, né? Porque também a gente não tem acesso, mas eu acredito que eles têm um contrato. Por exemplo, a empresa tem o contrato da empresa, o casamento, eles são casados no Mas papel. Então, eles eu, têm um não- contrato. eu Não sei é que tácito. hoje em dia você consegue fazer um contrato social de uma empresa com uma pessoa só, que é a Eireli. Antigamente não tinha como fazer isso. Você tinha que ter um sócio, que fosse com 1%. Será que ela não pode alegar? Não, eu entrei de sócio na empresa porque primeiro porque eu que fazia parte de marketing, segundo porque eu tinha que ter um sócio. Eu acho que o cabeça do contrato, acho que não é nem ela, eu acho que é ele. Entendeu? Eu acho que é ele. Tem pra mim que seja ele. Agora, o contrato de 1%, quando teve a mudança, salvo me engano, foi 2010, ela podia muito, como ele só tem 1%, ele só teria 1%, ou ela só 1%, ele podia ter comprado a parte dela. Ele é sócio majoritário, ou ela é sócio majoritária. Entendeu? Podia Quando ter houve a comprado. mudança, né? Que é como eu falei, antigamente Não, não, mas ela podia não tinha fazer, essa a alteração possibilidade. contratual podia fazer. Né? Esperou chegar o caos para tomar alguma providência, aí é complicado. Não, aí a Vale gente aqui lembrar sabe... que a Eireli acabou em 2021. Não Não existe sabia. mais. A lei 14.195 pôs fim à Eireli. E agora? Mas pode ter ainda a pessoa ser dona do próprio negócio só como MEI, então? Ué, Pode o comer MEI é como isso. simples. Ela é uma micro, o o simples nacional, tá que bombando te agora. dá. Hoje, bom, enfim, eu acho que a melhor modalidade hoje para ser empresário no Brasil é o simples nacional. Que tem uma abertura, tem E um aí leque. você não precisa de sócio. Então, se, por exemplo, eu quero montar uma empresa, mas eu não quero ter sócio. Não, precisa. Não. Porque é isso que eu tô falando. Como eu sou consultora há muito, tô nesse caminho há muitos anos, eu sei que antigamente eu tinha que ter o sócio. Eu já vi muita gente entrar sócio laranja, assim, só pra dizer que tem. Muitas porque vezes, eu precisava eu queria ter empresa. E aí eu colocava, às vezes, até meu esposo, meu irmão, meu filho, quem pudesse ali assinar. E aí as pessoas, às vezes, assinam sem nem saber o que tá assinando. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a Jaqueline. Vou inverter os papéis, vou virar eu a entrevistadora. Eu gostaria de saber o seguinte: o que você acha, você que tem uma visão de fora do Brasil, por que você acha que muita gente abre... Assim, eu vejo acontecer muito aqui em Vitória, Espírito Santo, então, é demais que acontece isso. O comerciante vai lá, ele abre as portas, faz uma empresa maravilhosa, linda, tudo bonitinho, dura menos de um ano e fecha. Então, assim, é o quê? É capital de giro que falta, é investimento em marketing, Estudo de é campo. estudo de campo. O que você acha que o Brasil, de uma forma geral, tem com relação a isso? Ou isso aí acontece fora também, a gente não sabe. Porque tudo de fora a gente acha que é maravilhoso, que bom. Exato. Gente, o que acontece? O empreendedor, isso também fora do Brasil, normalmente ele não é administrador. Então, ele não tem o conhecimento necessário para gerir aquele negócio. Ele tem um sonho. E ele vai lá e quer realizar aquele sonho. Então, ele abre o negócio dele, achando que vai dar tudo certo. E, às vezes, não tem o capital necessário para investir na administração, para contratar um administrador, um gerente que vá fazer esse trabalho para ele. Por quê? Ele precisa ter uma visão da empresa. Isso aí, eu tive nos Estados Unidos no ano passado, passei 8 meses lá.
E acabei dando uma consultoria para uma empresa de granito. Ele já estava no ramo há mais de 20 anos. Mas quando eu cheguei lá, ele não tinha noção nem do que ele devia. E ele falou que na hora que eu apresentei, porque eu refiz o financeiro dele, fiz tudo. Na hora que eu apresentei aqueles números para ele falou assim, cara, minha mente abriu. Então, às vezes, falta isso no empreendedor, enxergar o que ele está pagando, que ele tem na cabeça dele uma conta de cabeça, aquela conta de papel de jornal, de pão, né? De antigamente que o empreendedor fazia. Mas hoje a coisa é muito complexa. Então, liderança, a gente falava muito em liderança nata. Eu acho que hoje não dá para ser um líder excelente se você não tiver conhecimento e informação. Por mais que você seja líder nato. Quais são as dicas que você dá para aquela pessoa que está vendo a gente, por exemplo, que quer fazer um negócio, trazer uma franquia? Tem um dever de casa para ser feito, assim, para não sair gastando e abrir um dever e fechar, de casa. A ideia é justamente... A ideia de fazer o gestão legal foi justamente porque, na minha cabeça, gestão e direito andam muito juntos. Então, tem que ter uma assessoria jurídica. Eu concordo. O gestor, ele tem que ter uma assessoria jurídica. Principalmente aqui no Brasil. Que tem uma consultoria, pelo menos. Exato, exatamente. Tem que ter. E principalmente aqui no Brasil, que há muita insegurança jurídica. As leis mudam o tempo todo. Principalmente tributário, gente, é uma loucura. Sou apaixonada por direito tributário. Depois vamos fazer um outro podcast para falar sobre isso, porque está mudando a lei, inclusive, agora. Sim. Mas, então, precisa da... Quebrar o protocolo? A plateia está querendo quebrar o protocolo. Pode, plateia. É que surgiu essa semana, a Meta se envolveu um problema na justiça por causa do nome aqui no Brasil. A justiça determina que a Meta mude de nome em 30 dias, porque no Brasil existe uma empresa registrada no INPI chamada Meta. Uhum. Eu queria que vocês comentassem. Peraí, surgiu uma empresa chamada... No Brasil, o nome Meta foi registrado por uma empresa em 2008, no INPI. Já tem essa empresa. A companhia nada tem a ver com a Big Tech. Isso é uma coisa também, tá vendo? Do empreendedor. O cara tem um sonho, vai lá e faz. No caso da Meta é até estranho, porque eles têm uma baita assessoria jurídica por trás deles. Como é que eles vêm para o Brasil com um nome que já existe, já está, inclusive, registrado? Não, mas existe... existe forma de registro, gente. Aí a gente tem que ver, né? Tô opinando por uma coisa que eu tô sabendo agora. Mas assim, quando você vai registrar uma empresa, você tem níveis de registro. Por exemplo, você pode registrar uma empresa dizendo que você não quer mais nenhum nome nem parecido com esse nesse mesmo ramo, ou só no Brasil inteiro, ou a nível mundial. Isso aí não funciona, amigo. Por exemplo, mas tem como você tentar fazer isso a nível mundial. Você vai ter que por registrar exemplo, em cada país. Você não pode fazer uma empresa aqui no Brasil chamada Apple. Se você fizer, iPhone, por exemplo, você vai ter problema. E a Gradiente perdeu. Nosso oráculo falando, gente. Eu acho que... Eu sei que existe a possibilidade, né? Pelo tamanho da Meta americana, né? Ela pode comprar a marca aqui no Brasil, dessa outra empresa que já existe. Não sou especialista nesse ramo, mas... também não é mas, enfim, né? ela pode comprar essa empresa aqui do Brasil, comprar pelo menos a marca, não comprar a empresa, comprar a marca, ou então fazer alguma alteração solicitada pelo próprio INPI. Tá? Essa alteração ela tem que ter alguns requisitos que fique divergente à forma da escrita Meta. Ou a entendeu? modalidade do negócio. Exato, exatamente. A função seja diferente. Aqui, ó, quer ver? Eu dei consultoria para uma empresa que ela teve que mudar o nome, porque o nome que ela usava antes era parecido com uma outra lá de São Paulo, tá que era muito maior. E aí teve que trocar. Teve que já trocar. Já está inscrito na NPI. Faz assim, quando ela lança um programa, uma novela, antes de lançar, ela faz a busca e compra todos os direitos. Sim. Sim. Antigamente acontecia muito com o site, né, gente? Aquele www. O pessoal não está ouvindo o que eu tô falando, tá? Vocês têm que repetir o que eu falei. Não tá ouvindo? Ele falou... Nossa produção aqui falou, a gente está discutindo, né? Porque a audiência lá veio com esse assunto da Meta. Fala do iPhone. E ele falou que o iPhone é uma marca da Gradiente e a Gradiente perdeu para a Apple, né, o nome. Mas por que perdeu? O nome era maior?
Porque a Apple é a Apple, gente. Apple. É o mesmo caso dessa meta. Ó, A meta ganhar. para dizer que eu não estou mentindo, eu achei aqui, ó, respondendo ao Erlon, o procedimento para registrar uma marca internacionalmente é parecido com o brasileiro, sendo que também é necessário realizar uma busca prévia para se ter certeza que não existe nenhuma marca igual ou semelhante ao do seu negócio. E a Globo, quando vai registrar uma marca, segundo o nosso oráculo aqui, nossa produção, ela compra todos os direitos antes de registrar. Sim. E isso é uma coisa que novela, tudo, né? Então, isso é uma coisa também, é o que eu falo do empreendedorismo no Brasil. As pessoas vão lá, abrem a empresa, mas ele tem um sonho, mas ele quer começar. Ele não sai pesquisando, não faz nada. Muitas vezes não. Vai lá e abre a portinha dele lá. E como aqui no Brasil as pessoas não existe uma fiscalização muito grande sobre isso, as pessoas... E também é difícil, né, gente? Sim. A gente vive num país de dimensões continentais. Então, o cara que tá lá no Rio Grande do Sul não vai vir aqui ver se o cara abriu uma loja com o mesmo nome que o dele. Só se alguém denunciar. Não, mas é por isso que existe o INPI, né? Que o INPI centraliza isso tudo aí. Uma coisa engraçada, eu tô até pesquisando aqui para ver se ainda está valendo isso, mas minha internet não está muito boa, se vocês puderem pesquisar aí para me ajudar. Antigamente, o www.bb.com.br era uma marca, agora eu botei aqui, entrou no Banco do Brasil, mas não era do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o BB, ele tinha sido, como é que chama, Oráculo? O endereço, a gente chama de quê? Endereço virtual mesmo? Domínio, né? Não, domínio. Obrigada, fugiu a palavra. O domínio, ele era de outra pessoa. Antigamente as pessoas saíam correndo, logo com o início da internet, sim, registrando vários domínios de marcas importantes. César Filho fez isso no comecinho, ficou milionário. E eu conheço gente que fez isso também, tá? Mas aí depois César de 2 Filho anos... Da TV? O César Sim. Filho? Olha, não sabia disso não. Investiu em centenas de... Isso. Aí o que as pessoas fazem? Você quer botar o seu site lá com o nome da sua marca, só que o domínio não é seu, você comprou de outra pessoa. Aí as empresas procuravam aquelas marcas. No começo da internet, assim, né? Fizeram com Bitcoin também. Sim, com Bitcoin também. E vou dar a dica. É investimento, né? É um investimento. Vou dar a dica para você que está ouvindo ou assistindo, quer pesquisar para saber se seu nome já tem domínio registrado ou não, registro.br. Lá você faz a pesquisa do nome e você fica sabendo, esse nome já existe. Assim que eu fiz com a minha empresa de consultoria, consegui agora o nome dela. Fui pesquisando, os nomes que eu queria já estavam ali. Então, eu tive que achar um que não estava. E esse é o primeiro passo. Gente, mais alguma... Vamos falar de uma dica, que vão dar a dica para quem está ouvindo a gente? Primeiro, dica de filme, ou série, ou um livro que vocês tenham visto ou lido recentemente. Eu vi um filme não tão recentemente, um seriado, que é bem estratégico, muito bom assistir, que é o Gambito da Rainha. Não sei se já assisti, muito vocês bom. já assistiram, muito bom, um filme bem estratégico, tá? E vale a pena no final de semana, assim, um final de semana que não se perde. Bom, eu tenho um livro aqui que eu estou lendo, não terminei, ele custa R$59. Não sei falar o nome da autora, é Judith... esse nome não é nem... H-U-R-W-I-T-Z. Chama-se Big Data para Leigos, tá? Esse Big Data para Leigos é um livro que é falando exatamente sobre aquilo que eu citei aqui, de você estar falando de um colchão e de repente aparecer a propaganda do colchão no seu celular, você fica, nossa, será que meu celular está me ouvindo ou não? É o Big Data. E o Big Data para Leigos é muito bom para você que quer entender um pouco, e é necessário que você entenda para você saber lidar melhor com a ferramenta que está na sua mão aqui todo dia, que é o celular. Minha dica é o livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Não tem agora o nome do autor, mas é um livro fantástico assim, para você... O Jeito Harvard de Ser Feliz. Uhum. É muito bom o livro, porque a gente descobre que a felicidade primeiro tem que estar na gente. A gente, às vezes, fica buscando a felicidade lá fora e ela tem que estar na gente. E é muito fácil de encontrar, gente, a felicidade. E o livro também, tá? Tá disponível online. É só você buscar. Deixa eu ver se acha que não dá. Agora, vamos pra dica... Aí eu falo, a gente vai ter aqui 2 tipos de dica. Dica nada a ver ou a dica valendo, porque é aquela dica que você pensou e quer dar para as pessoas mesmo. Aquela dica assim, eu não pensei muito hoje, não estou muito inspirada, então vou dar uma dica.
Exato. O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor. Pode mostrar? Vou botar aqui, ó. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro indico, gente, é muito bom. Inclusive, tem uma parte nele que fala, quando Carla, que gosta bastante de ir ao médico... Não gosto, gente, não tem necessidade. E é muito legal que ele fala assim, olha, quando você vai ao médico... Eu fui ao médico uma vez e dei um pirulito pro médico, um doce. A chance dele te dar um diagnóstico melhor é muito maior, porque você tá fazendo ele feliz antes dele te examinar. Boa. Vou levar pirulitos para os meus médicos. E aí, vamos lá, doutor, tem alguma dica? Nada a ver ou valendo? Não, valendo. Eu acho que você que tem interesse em ser empresário, né, encarar esse mundo, é um mundo bem difícil, bem concorrido, e tem esse sonho, eu acho que você não pode desistir. Falo para os meus clientes, para vários empresários, que você ser empresário no Brasil, se você é empresário no Brasil, você consegue ser empresário em qualquer lugar do mundo, porque no Brasil realmente é muito difícil, A carga tributária é alta, né, tem cobranças, né, ultimamente temos ações aí de sindicatos cobrando das empresas, isso daí é tudo despesa, mas acho que sempre muito bom persistir no seu sonho, tá bom? Acho que é basicamente isso, né? Força de vontade, perseverança. Vamos pra cima, entendeu? Perseverança. Muito bom. Eu vou dar uma dica que vocês que vão dizer para mim se é nada a ver ou se é valendo. Torçam pelo Flamengo, melhor time do Brasil. Pode cortar, corta, acabou. Eu acho que é valendo, hein? É valendo com força. Eu vou ter que concordar com a doutora Carla. Valendo! Ninguém é perfeito, né, bicho? Bom, a minha dica é valendo, né? A gente está vendo esse monte de crime virtual aí, então para as empresas que criem sim um protocolo para reuniões virtuais. É uma realidade já antes da pandemia, mas depois da pandemia ficou ainda mais, né, ali preciso fazer as reuniões virtuais, até porque ela dá um fôlego para a empresa em questão de custo, de gasto, né? Você não tem que se deslocar, é uma despesa muito grande quando você tem que fazer isso. Então, a minha dica é criem protocolos, como a doutora Carla falou, palavra-chave, definam alguém para agendar as reuniões, uma secretária ou um outro gestor, para que você possa ter segurança na hora de entrar na reunião, porque hoje, gente, o deepfake ou qualquer outra é uma realidade. A inteligência artificial está aí. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios, porque é uma realidade. A gente vai ter que... Inclusive, eu tenho gente que eu conheço que tem medo do fim do mundo, igual Exterminador do Futuro. Tá sonhando com isso, morre de medo. Cada vez que vê uma notícia dessa, já tá ali, eu conheço gente que já tá estocando alimento. Conheço também. Não, mas a pessoa acha que vai acontecer igual o Exterminador do Futuro, entendeu? Assim, a realidade, as máquinas vão tomar conta. Quero agradecer sua audiência. Fica com a gente, conectado. Vamos para os próximos episódios. A gente vai ter muita gente para entrevistar aqui, muita gente interessante, tá? Bom, chegamos ao final do nosso primeiro podcast. Quero agradecer a você que está aí com a gente, conectado, ouvindo ou assistindo no YouTube. Segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no Instagram com Gestão Legal 1. Toca o sininho aí no YouTube, compartilha e a gente se vê nos próximos episódios com mais pessoas aqui com a gente. Hoje eu tive com a doutora Carla, com o doutor Marcos Vinícius, mas nós vamos ter empresários importantes aqui sendo entrevistados por nós e falando de assuntos que vocês querem ouvir. Até a próxima!